Muito bom dia a todos e todas. Já amanhã vai longa, um pouco mais cansado. Espero não amassar mais a todos. Vou procurar ser telegráfico. Tal como os meus colegas, vou também agradecer à organização pelo convite formulado. Fomos convidados para partilhar algumas ideias relativas ao horário de trabalho. O horário de trabalho faz parte, pelo menos da versão, a última versão que tive acesso da Lei Geral do Trabalho de 2023, a última versão que eu tive acesso, o horário de trabalho faz parte do 6º capítulo, intitulado Organização e Duração Temporal do Trabalho. Neste capítulo, nós conseguimos identificar pelo menos 3 conceitos que no dia a dia, na prática, às vezes aplicamos de forma indistinta. Vou precisar de ajuda para... Ok. No dia a dia, nos deparamos com esses conceitos, que é o período normal do trabalho, o horário de trabalho e o horário de funcionamento, que às vezes aplicamos de forma indistinta, mas que na prática acabam por não ser a mesma coisa. O período normal de trabalho corresponde ao tempo de trabalho que o trabalhador se obriga a prestar, diária ou semanalmente. O horário de trabalho corresponde à determinação das horas de início e termo do período normal de trabalho diário, dos intervalos diários de descanso e refeição, bem como descanso semanal. O horário de funcionamento, essencialmente, corresponde ao período diário durante o qual os estabelecimentos exercem a sua atividade. Nós fomos convidados para falar do horário de trabalho. Do meu ponto de vista, o período normal de trabalho acaba por ser um conceito mais abrangente relativamente ao horário de trabalho, e é sobre o horário de trabalho que vamos nos debruçar. Organizamos a nossa apresentação em 3 aspectos essenciais, nomeadamente o regime normal do horário de trabalho, o regime especial do horário de trabalho, e chamamos assim outros regimes do horário de trabalho, no qual faz parte o trabalho noturno e o trabalho extraordinário. No regime normal de trabalho, vamos falar sobre a noção do horário de trabalho, vamos falar sobre o mapa do horário de trabalho, bem como a isenção do horário de trabalho. No regime especial, estão aqui descritos os vários regimes pelos quais vamos discorrer ao longo da nossa apresentação. Mas aqui dar nota do seguinte: na lei de 2023 encontramos algumas incongruências na redação de alguns aspectos. Por exemplo, no regime especial, a lei fala do horário de trabalho flexível para o trabalhador na sua enunciação, mas depois no desenvolvimento a lei diz do horário de trabalho flexível para o trabalhador com responsabilidades familiares. Portanto, espero que a última versão a ser publicada haja essa conformação na redação dos regimes aí onde há incongruência. Relativamente ao regime normal, dizer que relativamente ao horário de trabalho, não se verificaram quaisquer alterações em relação ao conceito, tal como também não se verificaram alterações nos limites já conhecidos de 8 horas diárias de trabalho, bem como 44 horas semanais. Metodologicamente, o que está pintado a verde corresponde com as novidades. E na elaboração do horário de trabalho, o empregador deve ter em atenção alguns aspectos essenciais. E isto é novo comparativamente à lei de 2015. Por um lado, terem atenção às questões relacionadas com a proteção de segurança, higiene e saúde do trabalhador. Deve ter em atenção, ou seja, deve facilitar ao trabalhador, o horário de trabalho deve facilitar ao trabalhador a conciliação da atividade profissional com a sua vida familiar. E, finalmente, deve ter em atenção aspectos relacionados com o trabalhador estudante e os trabalhadores que se encontrem a frequentar um curso de formação profissional. Quero entender que o legislador está preocupado com o bem-estar do trabalhador, reforçando os direitos e liberdades fundamentais do trabalhador.
Relativamente à consulta, a lei de 2015 já prevê a obrigação do empregador consultar o órgão representativo dos trabalhadores. A novidade consiste na determinação do prazo para o órgão representativo dos trabalhadores pronunciar-se sobre a consulta que foi solicitada pelo empregador. Podemos colocar duas perguntas. E se o empregador não consultar o órgão representativo, qual é a consequência jurídica que daí decorre? Pronto, a lei nada diz. E naqueles casos em que não existe um órgão representativo no qual o empregador deve solicitar ou deve consultar, o que acontece? Pronto, também a lei nada diz sobre isto. Continua a ser poder ou competência do empregador a elaboração do horário de trabalho, mas a título excepcional, o horário de trabalho poderá ser elaborado por acordo entre as partes, e quando assim for, isto deve constar do contrato de trabalho, e ao mesmo tempo a sua alteração deverá ser mediante acordo entre as partes. Não havendo acordo entre o empregador e o trabalhador sobre a alteração do horário de trabalho, vai prevalecer o poder do empregador a proceder à alteração unilateralmente, mas tendo em atenção dois aspectos essenciais. Por um lado, o melhor interesse da empresa e o respeito das regras relativas à elaboração do horário de trabalho, e aqui designadamente a consulta do órgão representativo dos trabalhadores, bem como os três aspectos anteriormente enunciados no slide anterior. Se a alteração implicar acréscimo de despesas para o trabalhador, este tem direito a uma compensação econômica correspondente a 20% do salário base. Há uma nota, creio que é a última versão que eu tive acesso, o artigo 154, faz referência relativo à alteração do horário de trabalho. No seu número 3, refere que a alteração do horário de trabalho é aplicável ao disposto no número 3 do artigo 152, sendo obrigatório para os trabalhadores a que se destinem. Mas, na verdade, mais uma vez, na versão que eu tive acesso, o artigo 152 não contém o número 3. Espero que a versão for publicada, esta situação tenha sido tida em consideração. E isto é novidade, passa a ser obrigatório a menção de certos elementos no mapa do horário de trabalho, que são essencialmente 7. A firma ou denominação da entidade empregadora, a atividade exercida, a sede e local de trabalho dos trabalhadores a que o horário respeita, o início e término do período de funcionamento, se houver, o dia de encerramento e suspensão do funcionamento da empresa, as horas de início e término dos períodos normais de trabalho, o dia de descanso semanal obrigatório e descanso semanal complementar, o instrumento regulamentar coletivo de trabalho aplicável se houver. Portanto, esses são os 7 elementos obrigatórios que devem constar no mapa do horário de trabalho, que constitui uma novidade comparativamente à Lei Geral do Trabalho de 2015. O mapa do horário de trabalho deve discriminar os diversos horários que estiverem em vigor na empresa. O mapa do horário de trabalho deve ser afixado no centro de trabalho, num local bem visível e acessível para todos os trabalhadores. Isto não é novidade, porque já constava da lei de 2015. Há aqui uma novidade na arrumação dos conteúdos. A lei de 2015, a isenção do horário vinha depois do regime especial. A nova lei de 2023 procura, do meu ponto de vista, arrumar melhor os conteúdos, colocando a isenção do horário logo a seguir ao regime normal do horário de trabalho. Relativamente à isenção do horário de trabalho, existem pelo menos 2 modalidades, uma resultante da lei e a outra do acordo entre as partes. Na lei de 2015, na Lei Geral do Trabalho de 2015, creio que está muito melhor esmiuçado as situações das quais resulta a isenção do horário de trabalho pela lei, bem como a isenção do horário de trabalho resultante do acordo entre as partes. Mas a lei de 2023, do meu ponto de vista, suprime
a primeira modalidade e diz que a isenção do horário de trabalho o trabalhador deverá ser sujeito ao regime de isenção do horário de trabalho mediante acordo entre as partes. E lá cabem todas as situações, inclusive aquelas que decorriam da lei, ao abrigo da Lei Geral do Trabalho de 2015. Um outro aspecto importante relativamente à isenção do horário de trabalho, a isenção do horário de trabalho tem a ver com o alargamento das funções sujeitas à isenção do horário de trabalho. Designadamente, funções de confiança ou apoio a titulares dos cargos, estou aqui a imaginar os secretários executivos, os trabalhadores sujeitos ao regime de teletrabalho e outros casos de exercício regular de funções fora do centro de trabalho, sem controle imediato do superior hierárquico. Portanto, isenção do horário de trabalho. Há uma eliminação das modalidades, a eliminação da primeira modalidade da isenção do horário de trabalho, por um lado, por outro lado, o alargamento das funções sujeitas ao regime de isenção do horário de trabalho. Quanto aos limites do tempo, continuam os mesmos. Em relação à remuneração, a entidade empregadora deve manter um registro atualizado de mapa do horário de trabalho, das horas de trabalho prestadas em regime de isenção. Por acordo entre as partes, poderá ser fixada uma remuneração adicional para os trabalhadores abrangidos por este regime. Creio que a lei poderia ser um pouco mais específica nos critérios de determinação do valor pago ao abrigo deste regime, porque diz apenas que o valor é fixado, o valor adicional é fixado por acordo entre as partes, mas depois não existe os critérios, tal como na lei de 2015, cujo critério o valor era determinado por cada hora de trabalho. Nos regimes especial, o que fizemos foi uma análise comparativa da lei de 2015 com a lei de 2023. Há algumas alterações mínimas, por exemplo, no horário com alternância. A lei de 2015 refere horário com alternância de tempo de trabalho e tempo de repouso, mas a lei de 2023 diz especificamente horário de trabalho em alternância. Aqui este pormenor, mas a principal novidade no regime especial do horário de trabalho consiste essencialmente na inclusão de um novo regime, que é o regime de trabalho flexível para o trabalhador com responsabilidades familiares. Como fiz referência na minha introdução, ainda existem algumas imprecisões na redação da lei. Na enunciação, a lei fala de horário de trabalho flexível para o trabalhador, mas, na verdade, quer dizer trabalhador com responsabilidades familiares. Isto é novo, não existia até então, e, portanto, vai passar a vigorar este novo regime. Por outro lado, há aqui também uma alteração mínima na redação aqui diz que há outras, ou seja, é permitido a celebração, a fixação de outras modalidades especiais de horário de trabalho, estabelecidos por diplomas próprios. Estou aqui a pensar no regime do trabalhador desportista, ou no regime do trabalho desportista, do contrato de trabalho do desporto. Estou a pensar no trabalho doméstico e também no teletrabalho, que acho que cabem perfeitamente nesta modalidade. Por outro lado, também vale a pena dar nota de que esta enunciação não é taxativa, justamente não é taxativa porque a lei vem abrir essa possibilidade da inclusão de outras modalidades de outros regimes. Agora estou com... ok. Mas acho que avancei. Exato. Bom, o que fizemos metodologicamente foi, em relação, para esmiuçar as alterações nos diferentes regimes, foi identificar alguns indicadores. E os indicadores que nós identificamos foram essencialmente, diria 4. Ver se os conceitos continuam os mesmos lá onde há conceitos. Depois, as condições gerais aplicáveis para a adoção do regime, os limites do horário,
bem como o regime da remuneração. Então, estamos a usar esses 4 indicadores para avaliação do que é que alterou e do que é que mantém-se em relação às duas leis. No horário de trabalho por turno, não existe um conceito legal, portanto, os trabalhadores desempenham a sua atividade em ciclos de horário distintos e, portanto, desse ponto de vista, não há qualquer alteração. No que concerne às condições gerais para a adoção do horário de trabalho por turnos, também não houve alterações quanto aos critérios. A sua adoção dependerá sempre do funcionamento da empresa ou do estabelecimento. Continuam a existir os turnos fixos ou rotativos. No que concerne aos limites do horário, também não houve qualquer alteração, continuam os mesmos limites máximos de horas de trabalho, quer seja no regime de turno, quer seja no regime de turno rotativo, quer seja no regime de turno fixo. Há sim novidade já em relação ao regime de remuneração. A lei de 2015 para o horário de trabalho por turnos, estamos a falar do turno rotativo, estabelecia uma remuneração adicional, tendo por referência a dimensão da empresa. A lei de 2023 eliminou completamente este escalonamento do valor da remuneração por dimensão da empresa, tendo adotado uma percentagem única de 20% do salário base para os trabalhadores que se encontrem em regime de turnos rotativos. E isto, sim, é uma novidade significativa. O horário de trabalho parcial, eu diria que houve uma simplificação do conceito. O conceito é mais simplificado, mas ainda assim cabe nele a modalidade de trabalho parcial horizontal ou o trabalho parcial vertical. Quando as condições gerais de aplicação, a adoção do regime de trabalho parcial deverá ser mediante acordo entre as partes, mas o acordo deve conter essencialmente estes 2 aspectos: a identificação do domicílio ou sede das partes e assinatura, a indicação do período normal de trabalho diário e semanal, com referência comparativa ao trabalho tempo inteiro. Continuam a ser preferencialmente aplicados este regime aos trabalhadores com responsabilidades familiares, capacidade de trabalho reduzida, bem como a trabalhadores e estudantes. A alteração do regime parcial para um outro regime pode ocorrer mediante solicitação por escrito do trabalhador com antecedência mínima de 30 dias, sendo que o empregador tem a obrigação de responder à solicitação do trabalhador no prazo de 20 dias a contar da data da recepção de tal solicitação. No que concerne aos limites do horário, continuam sendo os mesmos, sendo que para o período normal não deverá exceder as 5 horas e para o período noturno não deverão exceder as 4 horas. Não houve alteração na remuneração, que é sempre estabelecida mediante o princípio da proporcionalidade do trabalho prestado. O regime da disponibilidade também se chama stand-by, o que eu chamo regime do trabalhador bombeiro, está aí disponível para acudir situações de emergência. O legislador decidiu agora definir o conceito, há uma noção que é nova comparativamente à lei de 2015. No que concerne às condições gerais, a sua implementação não carece de acordo, muito menos da autorização prévia da IGT. Não houve alterações em relação aos limites do horário de trabalho. Houve sim alterações em relação à remuneração, que também no regime de disponibilidade a remuneração era atribuída, a remuneração adicional era atribuída tendo por referência a dimensão da empresa, mas a lei de 2023 vem estabelecer uma percentagem única de 20% para o trabalhador que se encontre neste regime. Isto, do ponto de vista prático, para as pequenas microempresas, pode significar um esforço financeiro significativo, porque
Se uma microempresa tinha de pagar 5%, vai passar de 5% para 20%. Portanto, isto, do ponto de vista prático, tem um impacto muito grande do ponto de vista financeiro para essas empresas. E já estou pressionado com o tempo. Quanto ao regime da alternância, não houve alterações, quer no conceito, quer nas condições de adoção, quer nos limites máximos do horário de trabalho, bem como no regime da remuneração. No regime de trabalhador-estudante, também não houve alterações significativas, mas vale a pena ressaltar que o trabalhador que decida aderir a este regime deverá comprovar, mediante documentos, de que se encontra a frequentar um curso, por um lado isto, por outro lado, a manutenção do estatuto de trabalhador estudante fica condicionada pela obtenção do aproveitamento escolar, não é? Isto é novidade. Vamos ver na prática como é que isso vai se operacionalizar, porque estou a imaginar, é como um pai, não é? Tu vais ter presente se aprovar. Se não aprovar, não tem presente. E parece um pouco isto quando eu leio esta redação. Quanto aos limites do horário, não houve alteração e também não houve alteração em relação à remuneração. O regime flexível do trabalhador com responsabilidades familiares, já disse na minha introdução que este regime é novo, é um regime que se aplica aos trabalhadores com filhos menores de 5 anos, ou independentemente da idade, que viva com filhos ou pais com deficiência crônica comprovada. Ou seja, a deficiência crônica, a situação de saúde deverá ser comprovada mediante documentação emitida pela Junta Provincial de Saúde. Estou mesmo já a terminar. Se me der só mais 2 minutos, eu termino. Este regime pode ser exercido pelos 2 progenitores. O trabalhador que necessitar de adotar esse regime deverá fazer mediante uma solicitação por escrito, com uma antecedência de 30 dias, e o empregador tem também 20 dias para responder à solicitação. Os limites do horário de trabalho, o trabalhador deverá enunciar na sua solicitação por escrito o regime de início e termo do trabalho, bem como os dias de recuperação das horas dedicadas na assistência familiar. Em relação ao trabalho noturno, o que eu noto é que há um reforço na necessidade dos exames de saúde e avaliação de risco aos trabalhadores sujeitos a este regime. Pelo menos na última versão que eu tive acesso, há sim uma redução dos limites máximos do horário de trabalho noturno, que passa de 10 para 8 horas diárias, e também há uma alteração no regime de remuneração, deixa de ser pela dimensão da empresa e passa a uma percentagem única para os trabalhadores que se encontram neste regime. Penso que é tudo. Muito obrigado pela vossa atenção, disponível para as questões.